Boa noite. Olá, boa noite. Após derrota, Planalto recorre ao Supremo para ter Cristiane Brasil do PTB no Ministério do Trabalho. O governo diz que decisão que impediu posse fere a independência entre os poderes. Ex-presidente da Odebrecht relata pagamento de propina ao senador José Serra, do PSDB. Pedro Novis detalha o repasse de mais de 52 milhões de reais ao Tucano. IML de Brasília confirma a gravidade da doença de Paulo Maluf, mas o laudo aponta que o ex-prefeito pode continuar preso no complexo da Papuda. Febre amarela avança em São Paulo e mais mortes são confirmadas. O Ministério da Saúde anuncia o fracionamento da vacina. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! O Hospital Lefort de São Paulo divulgou agora à noite que um paciente morreu vítima de febre amarela depois de ficar 4 dias internado. O homem tinha 48 anos e ainda não há informações sobre onde ele teria contraído o vírus. E em Mairiporã, na Grande São Paulo, subiu para 31 o número de casos suspeitos de febre amarela. A repórter Sabrina Pires foi até um dos postos de atendimento 24 horas e tem os detalhes. Especialistas do Hospital das Clínicas e do Hospital Emílio Ribas estiveram nesta terça-feira aqui em Mairiporã para ajudar nos casos suspeitos de febre amarela e também para fazer a vistoria do hospital. 4 pessoas foram removidas hoje para o Hospital das Clínicas, já que aqui não tem estrutura para casos graves. Ao todo, a cidade já contabilizou 31 casos suspeitos de febre amarela, sendo desse total 11 óbitos. Nessa contagem, não entraram 4 mortes de pessoas que foram contabilizadas em São Paulo, mas que antes elas tinham passado aqui por Mariporã, ou porque trabalhavam ou porque passeavam aqui. A vacina é importante para toda a população, por isso 2 postos estão abertos 24 horas desde sexta-feira passada. 90% da população já tomou vacina, mas quem vier para cá passear também tem de ser imunizado e isso de preferência até 15 dias antes. Agora, a secretária de Saúde aqui da cidade lembrou da importância dos especialistas estarem aqui para essa ajuda com os profissionais de saúde de Mariporã, mas também falou que a qualquer sintoma da doença, de uma virose, a pessoa precisa procurar atendimento médico. Febre, dor no corpo, alterações em relação a hábito urinário, alteração em relação à coloração da pele, mal-estar geral, porque são sintomas muito parecidos com de virose, porque de fato é uma virose. E o Ministério da Saúde anunciou que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia vão adotar a dose fracionada da vacina contra a febre amarela. Uma média de 500 pessoas por dia recebem a vacina contra a febre amarela só na UBS da Sé, no centro da capital. A equipe da UBS providenciou uma segunda sala de vacinação só para a febre amarela. Se já está ocorrendo, se já está sendo anunciado, então a melhor forma que a gente tem que fazer é correr atrás, se prevenir, procurar prevenir a família também. De janeiro do ano passado até agora, 15 pessoas morreram em todo o estado. Os 2 casos mais recentes confirmados hoje pelo Instituto Adolfo Lutz foram em Atibaia, interior do estado. Hoje o Ministério da Saúde informou que pretende ampliar a vacinação, além de São Paulo, para os estados do Rio de Janeiro e também da Bahia. O objetivo é combater a circulação do vírus para regiões que ficam fora das chamadas áreas de risco. A ideia é imunizar 19.700.000 pessoas em 75 municípios desses 3 estados. Embora a vacina já esteja sendo oferecida em São Paulo, a partir de fevereiro, uma campanha mais abrangente pretende mobilizar todos os estados que já registraram casos da doença. A maior parte das pessoas, 15 milhões, receberão a dose da vacina fracionada. Cada uma poderá beneficiar 4 pessoas. A vacina não é indicada para crianças com menos de 9 meses, grávidas, mães que estão amamentando e pessoas com baixa imunidade. Já no caso dos idosos, as autoridades ainda não entraram em um consenso.
A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo informa que os maiores de 60 anos estão liberados e só serão impedidos de tomar a vacina se o paciente informar na triagem que possui algum problema de saúde, como diabetes, por exemplo. Caso contrário, as doses serão oferecidas normalmente na rede municipal. Para a Secretaria Estadual de Saúde, a decisão cabe a cada prefeitura. O Ministério da Saúde esclarece que a vacina em idosos só deverá ser aplicada após uma avaliação dos serviços de saúde. Este infectologista do Hospital Emílio Ribas entende que um atestado é necessário porque, ao tomar a dose, alguns idosos podem desenvolver a doença. Como a vacina que é utilizada para a febre amarela contém um vírus vivo, enfraquecido, e a gente sabe que o envelhecimento diminui a imunidade, é o que nós chamamos de imunossenescência, existem risco de algumas pessoas terem uma imunidade mais comprometida e terem o risco de desenvolverem a febre amarela vacinal. Aqui em São Paulo, o preço do material escolar pode variar até 260%. De olho na economia, os pais estão dispostos a ensinar os filhos a gastar menos. Com uma lista enorme de 2 filhos, Renata pesquisou, fez as contas e calcula que vai gastar 15% mais que no ano passado. Bem mais caro que o ano passado. O que você achou mais caro? Os cadernos, lápis de cor, os papéis que a escola pede, papéis diferenciados. Segundo o levantamento do Procon, em um ano, a lista de material escolar ficou 9,25% mais cara em média. O Procon pesquisou quase 200 itens em 9 lojas da capital paulista e constatou uma enorme diferença de preço de um lugar para o outro. A maior variação foi encontrada na caneta esferográfica, 260%. Na loja mais barata, custava R$ 1,75. Na mais cara, R$ 6,30. Para tentar economizar, Kelly achou mais prudente não trazer a filha para as compras. As crianças querem, sim, com um tema de personagens. E se a criança está junto? Aí complica. Eles querem. Então, por isso que eu não trago também, né? Minha pequena, ela também já entende um pouco, né? Então, não é bom trazer, não. Trazer o filho para a loja pode deixar a conta um pouquinho mais cara, mas também pode ser uma valiosa oportunidade de educar para a vida financeira no futuro. Especialistas defendem que, ao ajudar a escolher os itens, considerando a qualidade, o preço, a criança acaba aprendendo na prática a importância de fazer o dinheiro render mais. Com 6 anos ela já consegue ir na calculadora e colocando e fazendo a conta, um pouquinho ali na matemática, só conta de soma mesmo, os pais podem ir ajudando. Bem tranquila está a Ivete. A filha dela economizou o dinheiro da mesada só para comprar os cadernos que quiser agora. E a Beatriz não é boba, não. O que tiver muito caro, eu não vou comprar. Você vai comprar um que tiver mais em conta? Isso. Porque o dinheiro é seu. Sim. Se fosse da sua mãe? Não sei. Eu acho que gastaria um pouco mais além. Ela já sabe, esse tá caro, esse tá muito barato, então vamos levar esse. Como o dinheiro é dela? Então ela vai economizar, com certeza. E no Rio Grande do Norte, os policiais civis, militares e bombeiros decidiram encerrar a greve. Hoje, em protesto contra atrasos de salários, o SAMU reduziu o número de ambulâncias. Um protesto chamado de Apagão na Saúde deve durar 24 horas. Em alguns hospitais, servidores não assumiram os postos de trabalho. Eles estão em greve desde o dia 13 de novembro e reivindicam o pagamento de salários atrasados e melhores condições de trabalho. Já a greve das polícias militar, civil e dos bombeiros foi encerrada hoje depois de 22 dias. O governo se comprometeu a pagar salários atrasados de dezembro até sexta-feira e a entregar 50 novos carros para os batalhões. Com a falta de patrulhamento policial nas últimas semanas, vários assaltos e arrombamentos foram registrados. 100 homens da Força Nacional e 2.800 homens das Forças Armadas foram acionados para reforçar a segurança. A Justiça considerou o movimento ilegal e determinou o retorno dos policiais ao trabalho e a prisão de quem incentivasse a paralisação. No entanto, ninguém foi preso.
O ex-presidente da Odebrecht, Pedro Novis, delatou à Polícia Federal que o senador José Serra, do PSDB, recebeu mais de 52 milhões de reais em propina paga pela construtora. Os pagamentos teriam ocorrido durante 10 anos. Os pedidos de propina teriam começado em 2002, quando José Serra teria solicitado à Odebrecht 15 milhões de reais como contribuição de campanha. Pedro Novis contou que nas eleições municipais de 2004, quando Serra foi eleito prefeito de São Paulo, a Odebrecht doou 2 milhões de reais em espécie sem registro da Justiça Eleitoral. Já como governador do estado, Serra teria recebido entre 2006 e 2007 o equivalente em euros a 4 milhões e meio de reais, pagos em uma conta no exterior. A conta teria sido fornecida pelo lobista José Amaro Ramos, amigo do Tucano. Segundo o delator, em 2008, José Serra teria procurado novamente a construtora para solicitar 3 milhões de reais em doações eleitorais para campanhas municipais do PSDB em São Paulo. O maior aporte de dinheiro teria ocorrido durante a campanha presidencial de Serra em 2010. Segundo Novis, a Odebrecht pagou 23 milhões e 300 mil reais em um negócio que teria sido intermediado por Sérgio Guerra, que era o presidente nacional do PSDB na época. Ele morreu em 2014. Novis disse que recebeu Guerra a pedido de José Serra. Ficou acertado que a construtora pagaria o valor e, em troca, o governo paulista faria a liberação de cerca de 170 milhões de reais em créditos antigos da Odebrecht com a Dersa, a empresa de infraestrutura e transportes do estado. Como prova, Novis apresentou o contrato do pagamento desses créditos. Um novo repasse teria acontecido na campanha de Serra em 2012. O delator disse que pagou 4 milhões e 600 mil reais e que o dinheiro foi entregue ao assessor político Rubens Jordão, que também já morreu. No total, em 10 anos, a construtora teria repassado ao hoje senador José Serra 52 milhões e 400 mil reais. Pedro Novis foi presidente da Odebrecht entre 2002 e 2008. Em seu depoimento à Polícia Federal, em junho do ano passado, contou que conheceu José Serra nos anos de 1980. Ele também é delator da Lava Jato. O senador José Serra disse que as acusações são falsas e que jamais recebeu qualquer tipo de vantagem indevida de qualquer empresa ou indivíduo, especialmente da Odebrecht. O lobista Milton Pascovitch afirmou em depoimento à Polícia Federal que o ex-executivo da empresa Engevix, Gerson Almada, mentiu para a Justiça ao atribuir uma conta na Espanha abastecida por propina como favorecimento ao ex-presidente Lula e ao ex-ministro José Dirceu, ambos do PT. No depoimento, Pascovitch declarou à polícia que pagou 14 milhões de reais em propinas para o Partido dos Trabalhadores, em forma de doações oficiais e não oficiais de campanha, mas negou a existência de qualquer conta no exterior que tivesse Lula ou José Dirceu como beneficiários. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato pediu ao juiz federal Sérgio Moro que as declarações de Pascovitch sejam investigadas e confrontadas com a de Gerson Almada. Planalto recorre ao Supremo Tribunal Federal para manter a posse de Cristiane Brasil, do PTB, para o Ministério do Trabalho. A cerimônia estava marcada para hoje, mas foi cancelada após o governo sofrer uma nova derrota no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A Advocacia Geral da União disse que a decisão fere a independência entre os poderes. A decisão foi do vice-presidente do TRF2, desembargador Guilherme Couto de Castro. O presidente da corte, desembargador André Fontes, se declarou suspeito para decidir sobre o pedido. Ele afirmou que o motivo foi foro íntimo. O governo tentava manter a posse da deputada no Ministério do Trabalho. A cerimônia estava marcada para hoje. Ontem, o juiz Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal Criminal de Niterói, havia impedido de forma liminar a posse. O magistrado acatou uma ação civil pública de um grupo de advogados trabalhistas. No recurso, a Advocacia Geral da União disse que impedimento gera interferência do Judiciário em uma função que compete ao presidente da República. O governo chegou a montar a estrutura para a posse da deputada. Convidados chegaram a ir até o Palácio do Planalto, onde seria realizada a cerimônia. Mas no início da tarde, após a decisão do TRF, Temer ordenou os assessores que suspendessem o ato.
Cristiane Brasil é filha do deputado cassado Roberto Jefferson, delator do esquema do mensalão petista. Ele chegou a ser condenado na ação penal. A decisão judicial contra a posse da deputada veio após denúncia de que Cristiane Brasil foi condenada a pagar R$74 mil por dívidas trabalhistas para 2 ex-motoristas. Um desses pagamentos foi feito por uma assessora da deputada. Para o juiz, a nomeação fere o princípio da moralidade administrativa. A AGU argumenta, no entanto, que a simples condenação decorrente de prática de ato inerente à vida privada civil não interfere na administração pública. E hoje, novas denúncias surgiram. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Cristiane Brasil destina parte da cota parlamentar a uma locadora de veículos que pertence à tia da chefe de gabinete dela na Câmara. A empresa declara o endereço e o telefone de um escritório de contabilidade em Brasília. E Cristiane Brasil também é acusada por outra ex-auxiliar, Aline Lúcia de Pinho, de supostas irregularidades trabalhistas. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, Aline disse que a parlamentar a demitiu quando estava licenciada pelo INSS por acidente de trabalho. A ex-assessora foi contratada como funcionária pública na Prefeitura do Rio, mas diz ter trabalhado como motorista particular e prestado serviços para a petebista. Antes de assumir o mandato na Câmara, Cristiane Brasil foi secretária de Envelhecimento Saudável do prefeito Eduardo Paes, do PMDB do Rio. E depois de ter a posse impedida pela Justiça, Cristiane Brasil e o pai, Roberto Jefferson, se encontraram com Temer no Palácio do Planalto. A expectativa era que ela desistisse do cargo, mas depois do encontro, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, afirmou que a nomeação da deputada está mantida. Agora, Temer tenta reverter a situação no STF. Roberto Jefferson disse que o PTB não tem plano B. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Na semana passada, antes de deixar o Ministério do Trabalho, o ministro, agora ex-ministro Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, recuou na sua polêmica portaria em que flexibilizava o trabalho escravo. E aí apareceu o Rodrigo Maia, parece que fazendo o jogo escondido de alguém lá do governo Temer, lançando a ideia de se acabar com a medida que proibia que o governo se endividasse para pagar salário, né? A famosa regra de ouro. Agora, mais recentemente, no começo desta semana, o governo também recuou. Agora disse que não vai recuar da nomeação da senhora Brasil, filha de Roberto Jefferson, e recordista em matéria de violação da lei trabalhista. Bom, de recuo em recuo, de insistência em casos realmente sem solução, como é o caso da senhora Brasil, em insistência, o governo Temer vai mostrando que é muito fraco e que também não se dá o luxo de ter qualquer constrangimento. Nós que estamos acostumados a pedir desculpas, a sentir constrangimentos, nós que recuamos, mas também procuramos ser mais assertivos, nós lamentamos muito ter um governo assim. Um pouquinho de constrangimento não ia fazer mal a ninguém, não é verdade? Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Até! A Advocacia Geral da União pediu para o presidente do STF, Carmen Lúcia, para a presidente do STF, Carmen Lúcia, que revogue a liminar que suspendeu o indulto de Natal. No final do ano, Carmen Lúcia acatou uma ação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, contra o indulto. Dodge afirmou que, com o decreto de Temer, a Lava Jato estava em risco, assim como todo o sistema de responsabilização criminal. Ao suspender parte do texto, Carmen Lúcia disse que o indulto não é e nem pode ser instrumento de impunidade. Previsto na Constituição, o indulto é publicado todos os anos e permite a concessão de benefícios, como a redução ou o perdão da pena de condenados que atendam a alguns critérios.
Em 2017, o governo Temer reduziu para 1/5 o tempo mínimo do cumprimento da pena nos casos dos crimes cometidos sem violência, o que atinge os chamados crimes do colarinho branco, como corrupção e lavagem de dinheiro. Em 2016, este tempo foi fixado em 1/4 da pena. Na ação, a Procuradoria-Geral da República também argumenta que a medida fere a Constituição Federal ao prever a possibilidade de que o condenado seja liberado do pagamento de multas impostas como parte da punição. Ao recorrer ao Supremo, a AGU afirma que o decreto do indulto não é voltado especificamente aos condenados por corrupção e que ele também atinge uma série de outros crimes. O governo sustenta ainda que conceder o indulto é ato privativo do chefe do Poder Executivo e compete desta forma ao presidente da República definir a extensão do benefício. O Instituto Médico Legal do Distrito Federal emitiu o laudo sobre as condições de saúde do deputado federal Paulo Maluf, do Partido Progressista. A conclusão é que ele está gravemente doente, mas que pode ser tratado no presídio da Papuda, onde permanece preso. Paulo Maluf foi condenado no ano passado a 7 anos e 9 meses de prisão em regime fechado pelo crime de lavagem de dinheiro. Ele está preso desde o dia 22 de dezembro no presídio da Papuda, na capital federal. Os advogados dele pedem na justiça que o parlamentar cumpra prisão domiciliar humanitária, em razão de diversos problemas de saúde, entre eles cardíacos. O laudo do IML de Brasília, emitido hoje, constatou o quadro grave, mas diz que ele tem condições de ser assistido pela equipe médica do presídio. A defesa do ex-prefeito de São Paulo alega, porém, que a Papuda não tem estrutura para prestar socorro rápido ao deputado em caso de urgências. Quem vai definir onde o parlamentar do PP vai continuar cumprindo pena é o juiz da Vara de Execuções Penais, Bruno Aiello, que ainda deve pedir esclarecimentos da própria administração do presídio e avaliar a posição do Ministério Público. A Polícia Federal intimou o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a prestar depoimento na investigação interna sobre a delação de executivos da JBS Friboi. O depoimento deveria ocorrer no dia 12 de janeiro, mas Janot solicitou que a data fosse remarcada, já que os membros do Ministério Público têm a prerrogativa de indicar o dia, a hora e o local das oitivas que os envolvem. A PF não informou se o ex-procurador vai prestar depoimento na condição de testemunha ou investigado. O inquérito corre em segredo de justiça. Agora as notícias internacionais. Na primeira reunião em 2 anos, representantes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul se comprometeram a reduzir a tensão militar e buscar a reconciliação e aproximação entre os dois países. Em um comunicado divulgado depois de reunião na zona desmilitarizada, os dois países declararam que vão iniciar negociações para resolver todas as questões entre as Coreias. A Coreia do Norte confirmou que vai mandar uma delegação para as Olimpíadas de Inverno na Coreia do Sul no mês que vem. Eles prometeram também discutir a questão das famílias separadas pela guerra entre 1950 e 1953, que dividiu a Península Coreana. Amanhã voltam a funcionar as linhas telefônicas de comunicações militares. A desnuclearização da península, um dos pontos mais sensíveis da relação entre os dois países, foi abordado hoje, mas Pyongyang se recusou a discutir o tema agora. O presidente Trump afirmou que enfrentará com prazer a apresentadora Oprah Winfrey caso ela concorra na disputa presidencial americana em 2020. Com a repercussão de seu discurso no Globo de Ouro no domingo, amigos da atriz de 63 anos disseram à CNN que ela estaria pensando seriamente sobre uma candidatura à presidência. Trump disse que está disposto a enfrentar qualquer adversário. O governo americano confirmou que ele vai fazer um check-up de rotina na sexta-feira, mas que esses exames não incluem avaliação psiquiátrica. A negativa da Casa Branca surge no momento em que muitos duvidam da saúde mental do presidente. Segundo a rede de TV CNN, um grupo de congressistas americanos consultou uma professora de psiquiatria da Universidade de Yale sobre a saúde mental de Trump e apresentou um projeto de lei para a criação de uma comissão especial para avaliar se o presidente está psicologicamente ou fisicamente capacitado para cumprir suas funções. A onda de frio que atingiu parte do hemisfério norte nos primeiros dias do ano causou um fenômeno exótico.
neve no deserto do Saara. O fenômeno aconteceu no último domingo na Argélia, no norte do continente africano. A cidade de Ain Sefra, apelidada de Portão do Deserto, no norte do país, foi a mais atingida e imagens feitas por turistas mostram a areia laranja manchada de branco do gelo acumulado. Segundo a meteorologia, a neve foi provocada por uma rara conjunção de fatores, que inclui uma forte onda de frio na Europa e a presença de umidade suficiente no ar. Essa é apenas a quarta vez em 37 anos que a neve cai sobre a Ain Sefra, mas essa não é a primeira nevasca que atingiu o deserto do Saara, que tem aproximadamente 9.400.000 quilômetros quadrados de território e se estende por 9 países do norte africano. E aqui em São Paulo, o sol voltou a aparecer entre nuvens, mas já foi o suficiente para elevar as temperaturas. E tudo indica que vai esquentar ainda mais amanhã. Vamos ver os detalhes com Mariana Armentano. Nessa quarta-feira, o sol ainda fica entre muitas nuvens aqui em São Paulo. Chove só a partir da tarde, mas esquenta e faz um calorão. Nessa madrugada teremos mínima de 19 e máxima à tarde já de 29 graus, bem quente por aqui. Mas olha, a partir daí o calor já volta a diminuir. Na quinta-feira já faz 28 graus e na sexta, por causa das chuvas, a máxima não deve passar dos 26 graus aqui em São Paulo. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fique agora com Rony Von na produção. Saiba como se prevenir e tratar a anemia. Nesta quarta, 9h30 da manhã no Revista da Cidade. Assista agora, todo seu. Jornal da Gazeta, edição